vamos dar início agora à celebração pelos 80 anos das Exílias. Quando a Liette veio me falar para eu conseguir um padre para celebrar uma missa, eu disse logo a ela que na segunda-feira é muito difícil, porque não há missa de segunda-feira, porque é o dia que os padres estão descansando e do domingo de celebrar uma missa. Mas depois eu fiquei em casa pensando e me veio a ideia, por que não, Eduardo? Eu acho que para a natureza das exílias, quem conhece as exílias a fundo como eu conheço, somos irmãs, praticamente irmãs, e eu conheço o sentimento das exílias. Nada melhor do que uma capela simples, pobre, de uma entidade pobre, que vive com os pobres, cheia de velhinhos pobres, cheia de crianças pobres. E eu pensei, disse, eu vou telefonar para o João Ribeiro, para perguntar se eu não gostaria de fazer a missa aqui na nossa capela. E ele ficou muito satisfeito, a Liette ficou muito feliz, satisfeita, e eu acredito que a celebração sendo feita aqui no Abra tem mais sentido tanto para mim como para os exílios e para os filhos dela também. Nós estamos aqui em família, né? Toda a família reunida, muito bonita até. Então nós vamos dar início à celebração. Não é a celebração da missa, vocês sabem, mas é a celebração da palavra de Deus. É isso aí, o Miguel está autorizado. Aliás, ele é tal coisa, não celebra porque é muito humilde mesmo, né? Mas, então nós vamos dar início agora à celebração. Então vamos cantar o primeiro hino, vamos rezar, vamos ficar de pé e vamos cantar em nome do Pai. E para caminhar a vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei numa fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Todos nós. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos amou, em nome do Espírito Santo que nos iluminou. Vamos rezar para evangelizar, vamos rezar para evangelizar, vamos rezar para evangelizar. Boa noite.
com muita alegria, nós todos aqui, irmã, filhos, netos, cunhados, parentes, amigos e amigas da Zile, para agradecer a Deus pelos 80 anos de vida e de serviço prestado à humanidade através daqueles que com ela conviveram. E esse agradecimento a gente faz primeiramente aqui nesta capelinha do Ave, na celebração da palavra, na celebração da comunhão, e depois lá no espaço interno do Ave, no momento de confraternização. Parabéns. E para celebrar a palavra de Deus, a Marilu já disse no início, não é missa, nós vamos celebrar a palavra de Deus, isto é, o verbo, a palavra, o pensamento de Deus se fez carne, se chamou Jesus, experimentou a nossa humanidade e por nós se ofereceu ao Pai e por nós se oferece em alimento. Nós vamos agradecer a Ele e a celebração da palavra, a palavra que é Deus, a palavra que é Ele, Jesus, nós vamos escutar e vamos ter agora dentro de nós, nesta noite tão bonita de 20 de junho. E para a gente escutar bem a palavra de Deus, para que a palavra de Deus penetre o coração da gente, a gente precisa estar com o coração purificado, com a alma purificada. A gente precisa pedir perdão a Deus dos pecados da gente, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos falhas. E por isso a gente vai agora, sobretudo nesse dia em que a gente celebra a vida, pensar nas vezes em que a gente perdeu a esperança na vida. Falar nas vezes em que a gente maltratou com a vida de outras pessoas, de outros seres. Às vezes que a gente não colaborou com a vida. Hoje nós estamos celebrando de forma especial esse grande dom da vida. E por isso, vamos durante um minuto fazer um exame de consciência e depois vamos cantar esse canto que tem aí penitencial. Mas antes, um minuto, fazendo uma introspecção, uma olhada para dentro da gente. Vamos cantar então o canto penitencial. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Pelo irmão que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade. Senhor, tens piedade de nós. Senhor, tens piedade de nós. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Pelo bem que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade. Soquei pela vida que matei, piedade. Pelo amor que sufoquei, pela vida que matei, piedade. Senhor, tens piedade de nós. Senhor, tens piedade de nós.
O Deus Todo-Poderoso, todo cheio de misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E certos que Deus é fiel e que Ele nos concede o perdão, porque reconhece a nossa fraqueza e já nos perdoa uma vez para sempre na cruz. Vamos com alegria nesse dia que Ele celebra a vida, louvar a Deus cantando o seu louvor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. João viu o número dos redimidos e todos louvavam o Senhor. Uns oravam, outros cantavam e todos louvavam ao Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Todos unidos, alegres cantavam, glória e louvores ao Senhor. Bem forte. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de amor.